Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Enfim, mas aqui agora, nesse exato momento, eu te digo bom dia. Olha, eu tô com um texto aqui, né, para ler para vocês. Mas antes, né, hoje eu quero também compartilhar algo assim do meu cotidiano. Eu tava cortando um frango, né? Tava cortando um frango para fazer almoço. E, e eu tava muito irritada, sabe? Aquela irritação, você tá ali fazendo, mas você tá irritada. Eu tava irritada cortando aquele frango, entendeu, pessoal? E eu comecei assim a buscar na minha mente, assim, poxa vida, né? De repente assim me deu aquele, né? Eu tive aquele insight de descobrir por que eu estava irritada. Então eu disse, por que você está tão irritada, né? Aí eu comecei a buscar na minha mente o motivo, os motivos da minha irritação, pessoal. E eu descobri 3 motivos, 3 causas, né, pelas quais eu estava irritada. Olha que legal fazer isso, né, pessoal? De vez em quando eu faço esse tipo de coisa. Aí eu comecei a pensar, por que você está irritada, Lucia? Um motivo, eu estava cortando frango e o frango era muito grande, né? Eu não gosto de frango grande, né? Acho que é coisa da minha cabeça, mas é que assim, eu penso que o frango grande, ele tá fora de padrão. Eu já criei galinha, então eu sei que tem mais ou menos um tamanho ali. Então, o frango muito grande, eu penso assim que ele está adulterado, né? Injetar hormônio, ele cresceu muito, né? Além do normal. Então eu não gosto. Quando eu compro frango, eu escolho de médio para pequeno, mas não fui eu que comprei, né? A pessoa comprou um frango enorme. E sempre que acontece isso, eu fico, né? Irritada. Eu fui fazendo frango e normalmente eu reclamo, mas aí essa vez eu não falei nada, mas estava irritada. Esse era o motivo. A outra coisa era assim, eu tinha chamado o meu filho, convidado o meu filho para almoçar comigo, e ele tem horário, ele almoça meio-dia e eu estava atrasada, né? Porque a pessoa foi buscar frango em cima da hora. Então eu estava atrasada com o almoço. Segunda coisa, né? A outra coisa é que eu ia fazer um macarrão e a pessoa comprou um macarrão grosso, aquele macarrão que tem o furinho. Eu não gosto daquele macarrão, eu gosto de macarrão parafuso. E a pessoa comprou esse tipo de macarrão. Então eu entendi 3 coisas aí. Eu falei, poxa vida, eu tô irritada é por causa disso que eu tô irritada, né? Mas aí eu comecei a pensar assim, poxa vida, né? Ruim seria se você não tivesse o que comer. E eu fui trabalhando isso dentro de mim, trabalhando, sabe? Porque na minha mente tava aquela pergunta que não quer calar, né? Aquela pergunta martelando, aquela pergunta que não quer calar. Poxa vida, você não tinha um frango menor para trazer? Ou se não aquela coisa de ironizar, você não tinha um frango maior para trazer? Entendeu? Então era isso que eu queria fazer, mas eu não fiz isso. Porque quando eu faço isso, então você causa, né? Pode parecer simples para mim essa reclamação, né? É como se eu reclamasse essas coisas pequenas e eu não quisesse que a outra pessoa se irritasse, mas a pessoa se irrita. Por mais pequena que seja a nossa reclamação, você consegue tirar, né, a paz do outro, você consegue irritar. E falo isso porque também já passei por isso, né? Então, eu não reclamei e eu resolvi isso dessa maneira. E foi muito bom, assim, sabe? E eu quis compartilhar com você porque eu não quero crescer sozinha, eu quero que você também cresça. Né? Que graça tem só eu crescer. E às vezes as pessoas falam assim, você tem que extravasar, você precisa falar as coisas, você não pode guardar para você as coisas.
tudo bem, tem uma certa, né, assim, não vou dizer que tá errado, mas é assim, a gente pode resolver de outra maneira. Porque quando você extravasa, você resolve a sua questão. Só que você causa uma coisa maior ainda. Eu penso que o estrago é maior, porque você aí vai provocar o outro, né? Então aí você vai resolver a sua questão, mas você vai prejudicar o outro. Então, dependendo do que seja, coisas pequenas assim, eu e você podemos resolver, né? Conosco mesmo. Entende, pessoal? Então, eu quis dizer assim para você, né? De repente, ser aquela pessoa que também reclama por pequenas coisas, pense um pouco, né? Aí você pode, de repente, evitar, né? Evitar brigas, né? Contentos. Às vezes você vai arrumar confusão por uma coisa tão pequena, entendeu? Que não vale nem a pena. E então, para não ficar só nessas minhas palavras, separei aqui um texto, né? Me lembrei desse texto também, que está aqui em Efésios, né? A Bíblia ela é muito linda, né? Ela fala, sabe? Ela nos ensina direitinho. É que às vezes a gente fica, né? Desapercebido, não presta atenção, né? Então eu me lembrei desse texto, que é aqui em Efésios, no capítulo 4, no verso. No capítulo 4, no verso 26, que diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, às vezes a gente está irritado, mas se a gente não fala, sabe? A gente não peca, entendeu? Você não peca, você não faz aí uma confusão por causa disso, né? Você pode resolver com você mesmo. Não é guardar, né, para que ele ficar crescendo dentro de você, mas é resolver mesmo, né? Porque quando você resolve, você entende aí o motivo dessa irritação, isso acaba despotencializando essa coisa, sabe? Esse mal-estar dentro de você. Você despotencializa. Me lembrei agora da fala, que também é um texto que tem na Bíblia que diz: que diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu gosto também de entender essa fala assim, sabe, pessoal? Quando nós conhecemos, passamos a conhecer, né, a causa, né, aquilo que está, a causa daquilo que está nos incomodando, a coisa tende a se resolver. Entendeu? Então pense sobre isso, beijo no teu coração, e que você aí não arrume confusão por coisinha, sabe? Nem por coisona, né? Seja uma pessoa de paz. Chame Deus para ficar perto de você, fique perto dele, que ele vai te ensinar muitas coisas lindas, né? Que você seja uma pessoa linda, fácil de lidar e conviver com as pessoas. Tá bom, pessoal? E que Deus te abençoe. Beijo no teu coração.